Fala aí, turma! Um grande abraço para vocês, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do Sensei Otaku Nerd Forever. Demorou um pouquinho, né? Tava me agarrado com algumas aí para falar da Herói 2000 número 11, que eu dei até pista do último vídeo da Herói 2000. Qual que seria a capa da vez? Acho que agora já matou a charada, né, pessoal? Quem que ia estar aqui encabeçando e não sozinho. Temos aqui novidades do filme Dinossauros da Disney, Digimon contra Pokémon, mais Ultraman Samurai X. E a Aline, vocês lembram dessa personagem de quadrinhos, pessoal? Depois da vinheta vamos falar um pouco dela, beleza? Vamos lá. Uma boa novidade aqui, ó, conheça Trunks e o novo Anakin. Vamos lá. Mais um editorial aí assinado pelo Odair, falando que os fãs de filmes de ação tem um páreo duro pela frente. Aqui tem Missão Impossível 2, X-Men, o filme que estão chegando aí, né? É o primeiro a estrear nos cinemas, é o filme do Tom Cruise, do John Woo, outro diretor bacana demais, viu? No universo da franquia, que eu achei bem legal. Todas as sequências como foram feitas ali. No Planeta 2000 nós temos aí o retorno do clássico. Aqui, gente, é justamente falando do filme de Walt Disney Fantasia. Teve a sua versão em 2000, além ali do Mickey bancando o mago, né? O filme também incluiu 7 segmentos inéditos. Dentre eles ali, o Donald roubando a cena na sequência em que ele é responsável por reunir os animais na Arca de Noé. Tudo embalado pela marcha Pompa e Circunstância do compositor inglês Sir Edward Elgar. Se você nunca viu uma orquestra de perto, então essa é a sua chance de descobrir que música clássica também é bacana. E, gente, realmente ficou muito legal, tá? A versão 2000 de Fantasia. Mais embaixo nós temos aqui Futurama na Record, mostrando, né, gente, quando mais um sucesso do Matt Groening estreou com, cara, assim, uma ótima recepção. Eu já tinha até comentado uma vez do Futurama dizendo o quanto que ele também é original, para não falar que estava fazendo ali alguma coisa na sombra de Simpson. E durou pra caramba, viu? Ó, a versão live, bem vamos por CG, né, do robô aqui, que era impagável também, cara. Robô tomando cerveja. E aqui logo embaixo, pessoal, quando foi divulgado a imagem e a foto do Anakin, escolhido, né, finalmente ali, o Hayden Christensen, ele tinha ali 19 anos, quando ele foi assim, né, cara, ele superou até mesmo o filho do Tom Hanks, nas audições, para quem fosse viver o papel do grande Darth Vader antes de se tornar Darth Vader. Como bem vimos, ele estava com um contrato de fazer os 2 filmes, que seria ali o Guerras Clônicas e A Vingança dos Sith, mas vimos que ele teve mais participações pra frente também da franquia. E o cara realmente, ele fez um filme bem legal, que eu tô tentando lembrar um aqui, é Jumpers, o filme bem legalzinho dele. E tem um outro trama também, que ele tá num hospital, eu esqueci o nome, depois eu olho aqui pra vocês, bem legal, viu, cara? E aqui finalmente, né, naquele período de 2000, escolhendo ali quem seria o ator, né, pra dar continuidade à trilogia prequel. Mas aqui sobre a imagem do John Travolta do filme A Reconquista. E zoando aqui que ele ficou bem ali a lá Rob Zombie, né, gente? Um vocalista da banda White Zombie. E aqui mostrando que o Forest Whitaker, cara, deixa eu ver. Ele fez Planeta dos Macacos. Ele fez também Por um Fio com Colin Farrell. E aqui falando que ele ficou parecendo o Leão do Mágico de Oz. Nossa, sacanagem, viu? Ele está de volta aqui cumprindo, gente, em relação ao lançamento de DVD em agosto sobre uma edição especial do filme Exterminador do Futuro 2. Então imagina o show de imagens inéditas, né? E todos aqueles adicionais que os discos traziam, cara, com informações bacanas dos grandes sucessos dos filmes. Logo embaixo nós temos aqui, ó, que sobre David Duchovny, ele deixou em suspense a 8ª temporada da série e ninguém sabia se iria rolar não, ou não, né? Mas o que aconteceu? Foi feito um acerto ali com ele, que ele apareceria em 11 capítulos, tá? E isso, gente, era porque estava batendo muito com a carreira cinematográfica do ator, que realmente também ele estava, né, fazendo as suas participações. Vocês lembram daquele filme Evolução? Que tinha até o Stifler, né, do American Pie filme, né, cara? Tem um filme desse, Evolução, que o David Duchovny até estrelou realmente. Enquanto isso, né, realmente entra aquela situação
de ter um sumiço do agente na temporada e entra um outro. Mas aí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, ok? Que é justamente sobre o Dodger, que tem alguma coisa a ver aqui, ó, com Exterminador do Futuro 2, que quem acompanha sabe do que eu tô falando. Mas aqui do Papo nós temos mais um clássico, aqui no caso do Exorcista. Lembra do filme Exorcista? É aquela Linda Blair, que ela, quando criança, interpretou uma jovem que era possuída por um demônio, foi um padre exorcista lá, um dos filmes mais arrebentados do gênero que saiu na época. Veio um relançamento em mais de 2.000 salas de cinema, passando ele lá, né, exibindo com muitas cenas que foram cortadas da época, né, dentre elas aquela da menina descendo de ponte, né, cara, na escada, com a boca sangrando e tudo mais. Nossa, cara, aquela cena é forte. Bloodcast de Sundance Kid também voltou. O DVD vai trazer a imagem limpinha. Aqui é aquele filme Velho Oeste do Robert Redford e o Paul Newman. Filmaço também, viu? O Motoqueiro Fantasma vai ganhar um filme no ano que vem. No caso ali era 2001. Johnny Depp deve ser o ator que interpretará o Cabecinha de Fogo. Sabemos que não foi. Pelo contrário, foram 2 filmes bem abaixo do que o personagem merecia, ali interpretado pelo Nicolas Cage. Que, né, cara, infelizmente realmente não souberam aproveitar bem esse personagem no cinema, que os quadrinhos dele eram bem legais. E Steven Spielberg e a Lego lançaram no final do ano um novo brinquedo, o Lego Studios. Aí, no caso, gente, uma câmera toda montada ao estilo Lego, tá, com software de edição de imagens e outras coisas bacanas. Não cheguei a ver, tá, mas deve ter sido porque estava custando na época $179. Aqui sobre mais um filme dos Flintstones. Esse aqui eu achei muito estranho, cara, na boa. Deu sequência, né, depois eu vou colocar aqui, né, do elenco do primeiro filme dos Flintstones, que tinha a Halle Berry até participando lá. Tinha o Rick Moranis participando também. Eu esqueci o nome do Goldman, que fez o Fred, que eu achei que ficou bem legal. Aí vieram um outro filme, né, não é nem o último, em que mostra ali, em questão de prequels, né, quando o Fred, a Vilma, a Beth e o Barney se conheceram. E o Barney foi interpretado até pelo Steve Baldwin. Só que é meio foda, velho, que na foto ficou parecendo aqui assim, que ele bem maior do que o Fred, cara. E aí no original não é bem isso, né? Uma pena, porque o primeiro filme eu achei ele bem legal. E lembra quando eu comentei pra você sobre o Tic de Carne e Osso, gente? É um live action que teve pra sair e saiu. E ele foi bem um tapa-buraco, tá? Na programação na Fox americana. Viu? Enquanto algumas séries estavam em férias ou alguma coisa assim, eles trouxeram uma versão live action daquele personagem baseado nos quadrinhos e uma série animada. A série animada justamente já comentada aqui passou aqui no Brasil. E sobre aqui a Grossura Sem Fim, contando sobre a continuação do filme do Professor Aloprado, do Ed Murphy, que pegou mais ali ideias mostrando ele e a família dele. Vocês lembram desses dois? Acho que ele tinha a LaToya Jackson, ou a Janet Jackson, como o par romântico dele no filme. Essa aqui foi uma boa nova cara dos X-Men, quando tava para sair na Fox ali, né, a gente lançar pela Marvel, o X-Men Evolution. Tá, que realmente foi uma ótima pegada, saiu muito daquele sucesso do X-Men 97, como chamam, né, e tal, e bicho, saiu muito bacana por aqui no Brasil, passou aqui era SBT, aqui em Minas Gerais, é Alterosa, né, e tal, mas muito legal, passava nas manhãs, cara, mostrando uma vampira, bem melhor do que a do cinema, aí a Jean, o Noturno, a Kitty aqui, ó, o Spike, que era sobrinho da Aurora. Ainda tinha para mostrar aqui o Wolverine, o Professor X, tem a participação do Gambit, tem Magneto, cara, tem umas sagas aqui bem legais, viu? Mais embaixo, o Sam Raimi ama o Aranha. O diretor do filme do Homem-Aranha disse recentemente que sempre foi fã do herói, desde a época em Stan Lee e Steve Ditko estavam no comando. Peter Parker não é um alienígena ou um mutante, é um cara normal que acabou virando super-herói. E foi o que Raimi disse, isso que torna tão atraente e acessível e é o que quero levar pro filme. Em questão da personalidade do Parker, cara, eu acho que ele mandou bem demais, o Tom Maguire mandou bem pra caramba também, pouquíssimas ressalvas que eu já falei sobre esse filme, né, cara, apesar do o meu favorito, agora que a gente pode falar assim, né, que tem outras opções, tá o Andrew Garfield,
que eu achei muito bacana naquela versão Aranha também, cara. Mas aqui dos gibis mostrando 4 vezes melhor. Aqui mostrando sobre o Quarteto Fantástico e o Homem de Ferro, tá? Ali a Marvel lançando ali 4 e 5 as novas aventuras do Quarteto e do Homem de Ferro. Se você é daqueles que odiou Heróis Renascem, né, o Heroes Reborn, era para prestar atenção então numa nova fase, porque as aventuras dos personagens melhoraram, que é uma beleza. Vocês acompanharam, cara? O Heroes Reborn, ele realmente dividiu opinião pra caramba. Aqui sobre a fantasia digital, mostrando um pouco mais sobre a ideia que estava para trazer do filme Final Fantasy, né, que veio realmente, até falei no último vídeo da revista, que teve umas imagens até que eu joguei lá para vocês verem, porque essa aqui não tem nada a ver com o filme, infelizmente, que aqui já é do 7, cara, a abertura aqui tá o Cloud, eita. E no Scooby quase pronto, a Warner anunciou que ficou pronta a primeira versão do roteiro para levar Scooby-Doo para o cinema. Gente, nessa versão, estavam esperando até que o Mike Myers, o que fez o Austin Powers, fosse o Salsicha. Pô, velho, foi Jim Carrey, foi o Mike Myers, mas na verdade foi esse aqui, ó. Esse que trouxe, tá? Reencarnou em live action para o Salsicha o mesmo ator, né? De Pânico aí, para quem assistiu o primeiro Pânico e outras produções que ele fez seguintes também, cara. Eu achei que ele ficou bacana, mas realmente aquele outro ator, uma coisa Diamond que eu citei, quando fizeram o teste de maquiagem, ele ficou muito parecido com o Salsicha. Mais embaixo aqui, sobre coisas legais para você saber, sobre que a Winona Ryder gostava pra caramba, né? Não sei se ainda gosta de ler Batman. Oh, bacana demais. A volta de Samurai X, o desenho volta com cortes para variar. Aqui é quando ele voltou a ser exibido na Rede Globo, trazendo a última saga do anime, que era lá contra o Shogo Amakusa. E aqui o lançamento de um livro, tá? Entendendo os mangás. Okay? Não cheguei a tê-lo em mãos assim, mas eu cheguei a conversar com alguns colegas que mais pra frente que tiveram o prazer de adquirir. Cara. Tem umas curiosidades bem legais aqui no mundo das produções do quadrinho japonês. Aqui sobre a E3, a maior feira de games do mundo. E aí trouxe muita coisa, cara, aqui ó, do 007, X-Men, o stand do Aranha, aquele jogo do Evil Dead, que o ator, o Ash, né, o Bruce Campbell, emprestou o direito de imagem dele para poder ser usado, o que foi lançado para a Dreamcast. O do Batman do futuro, Batman Beyond, a Mulher Gato, fazendo bem aquela pose para promover o novo jogo do Batman, para o Game Boy Color e da Buffy também, galera. Viu? Mais à frente nós temos a força dos Power Rangers. Aqui, gente, trazendo essa galáxia perdida. A versão americana de Gingaman, né? Super Sentai. Trazendo de novo aí novos Rangers, numa continuação direta ao Power Rangers no espaço, quando ele acabou. Né? E trazendo aqui ó, os novos personagens. A ideia das espadas, porque na versão japonesa também tem as espadas que escolhem lá os seus usuários para lutar contra o grande mal da vez, e aqui no caso dos Power Rangers é contra o vilão da vez, o Scorpius, que estava atrás dessas espadas aí. Combinação explosiva aqui, gente, já falando e mostrando, né, sobre o grande filme de Missão Impossível 2. E olha ele aqui, ó, o Dougray Scott, que é o grande vilão assim do filme da continuação, o que ia ser o Wolverine do cinema. E foi por causa dos atrasos das filmagens desse filme que ele acabou sendo substituído pelo Hugh Jackman, ainda bem, né, no papel do baixinho invocado. Mas aqui falando de Missão Impossível, aqui tem uma crítica dizendo que o visual do filme ele é muito melhor do que a própria história em si. Né? Dizem que a história ela é rasa, ela não desenvolve tanto, e os personagens também, mas as cenas de ação, né, aquela coisa toda que John Woo sabe usar muito bem, ela brilhantou demais a produção. E o Tom Cruise, para variar aqui, tá muito bem como Ethan, cara. Tá muito bom. E aqui mostrando, né, o Luther ajudando ele. Luther, para quem assistiu a última sequência e viu que ele foi, né, morreu dessa vez e tal. Nossa, dei spoiler, pelo amor de Deus, gente. Já vocês terem assistido esse filme há muito tempo. Tá? Aqui ele conversando com o John Woo, né, na cena do penhasco. Aqui ele andando no penhasco, ali, ó, escalando, só para passar o tempo. Aqui um pouquinho do John Woo com uma pequena aqui, entrevista dele com 5 perguntas, mostrando, né,
um pouco sobre o grande diretor, mas aqui que fica legal, ó. Aqui tem uma reportagem maior mostrando vários sucessos dele que ele fez no mercado asiático, dentre eles, cara, trabalhando com Chow Yun-fat, excelente ator para mim nos filmes Fervura Máxima, o Bala na Cabeça, também excelente. Ele trabalhou também com o Jack Chan, tá? Esse aqui é Alvo Duplo, The Bear Tomorrow, de 1986. Tem muito filme aqui, ó, década de 90, década de 80, que realmente ele mandou bem. E um dos primeiros trabalhos dele, acho que foi o primeiro, foi A Outra Face, que ele fez com o John Travolta e o Nicolas Cage, filmaço dirigido por ele, muito bom. E aqui um pouquinho mostrando mais uma vez a série clássica que nós tínhamos, do Missão Impossível, que nós tínhamos até a participação do grande Leonardo Nimoy como um dos personagens, né, da galera de Missão Impossível. Porque para quem pensa que Missão Impossível começou com Tom Cruise, pode voltar muito lá atrás, pessoal. Digimon vs Pokémon, aqui são algumas das comparações que eles fizeram em relação à produção em conteúdo, produção, produtos, diz de passagem, Pokémon arrebenta. O sucesso aqui, como foi a recepção no Brasil, no mundo e as histórias. Então, de tudo um pouco, cara, se for olhar de sucesso absoluto, Pokémon ele ganha muito, principalmente em questões de vendas, de produtos e tudo mais. Mas Digimon não fica para trás não, tá? Excelente pedida para a qualidade de anime. Minha opinião, né? Quando os dinossauros, cara, essa daqui é muito bem, dominavam a Terra. Essa aqui eu vou até começar de novo, ó. Quando os dinossauros dominavam a Terra. A Disney coloca os bichões na ativa de uma maneira impressionante. E sim, essa versão ficou muito bacana, eu gostei muito dos efeitos utilizados. Uma história bem legal, bem assim, um rebanho, cara, um grupo tendo que fugir. Aqui conta a história do Aladar, né? Bem aquela coisa meio a la Tarzan, gente, que ele foi separado, né, do bando dele, ele ainda estava em ovo, para falar a verdade. Foi criado por uma família de lêmures, né, no caso, e quando ele estava crescido, né, teve aquela chuva de meteoros, e aí teve início aquela coisa que para sobreviver, né, o grupo tenta escapar da destruição, né, e aí se não bastasse os meteoros, o grupo tem que enfrentar uma perigosa espécie de predadores, que estão bem aqui, ó. E ali, cara, bicho, a dublagem ficou até legal, e ali é aquela coisa de retratar essa jornada, né, deles poderem se salvar dos efeitos dessa chuva de meteoro que estava dando início àquele período que a gente, né, conhece bastante em respeito de falar que os dinossauros foram extintos pelos meteoros. Parte dessa que já foi até falado também e retratado, né, em outra versão do A Era do Gelo. Aqui um mistério chamado Trunks, cara. Tinha uma página aqui que eu dei uma destacada nela, tá, bicho? Eu não botei ela aqui pra revista, eu tenho até que ver o que aconteceu. Porque tinha mais uma coisinha aqui sobre o Trunks, tá? Sobre Dragon Ball em relação à participação dele, o surgimento dele na franquia, tá? Mas aqui de imediato ele aparece ali depois da saga do Freeza, né? Dá-se início, bem antes ali do início da saga dos androides, em que ele aparece para o Goku. Aparece o Vegeta também vê, né, cara? Ele consegue se transformar em Super Saiyajin, mata o Freeza rapidão, mata o Freeza e o pai do Freeza, né? Pra falar a verdade, cara, bicho. Então assim, mas diga, velho, de passagem que ele tem um especial dele, que esse aqui é o Trunks do futuro. Tem o Trunks, é aquele bebezinho que tá com a Bulma na saga dos androides, mas esse aqui vindo do futuro para alertar justamente contra o grande vilão que era, ali no caso, esses dois androides, o 17 e a 18. Mal ele sabia do que veria realmente depois, que era o Cell, né? Mas aqui falando um pouco sobre as curiosidades do Trunks em relação a como é o seu futuro, que conta que é bem apocalíptico, que é devastado pelos androides no futuro dele lá, e ele volta ao passado para tentar, né, impedir esses acontecimentos. Só que ele vem para uma outra versão, como eu disse, que acontecem muitas coisas diferentes que não aconteceram no futuro dele. Mas valeu muito a pena a introdução do personagem. Aqui é a continuação do guia de episódios do Ultraman Tiga, que na última edição estava no episódio 27, e aqui, trazendo aqui no 28 até deixa eu ver sobre as coisas legais, ó. Tiga apareceu 3 vezes no cinema. Primeiro foi convidado especial nos longas do Ultraman Dyna.
de 98, Gaia, de 99, e finalmente estreou seu próprio filme Odisseia Final, que foi em 2000. E aqui o Hiroshi Nagano, né, que é o Daigo. Aqui a Mio Takagi. A Mio Takagi é a capitã, a que eu falei no outro vídeo também, que ela tinha participado de um filme de teor assim mais erótico, era o Berlin Affair. Mostrando aqui ela bem mais ousada do que no seu papel na série, cara. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisinha aqui. Aqui era sobre isso mesmo. Então pegava do 28 até o 52, ó. Que é ali, A Luz em Todos Nós, parte 3. Últimos episódios que não passaram na Record. Passou-se um tempo depois, aí o Tiga voltou a passar na emissora paulista lá, também, que não era Record, e aí eles passaram na íntegra, mas infelizmente na Record não chegou a passar os últimos episódios. Aqui, ó, o episódio 49 foi o único escrito por Shozo Uehara, veterano roteirista que trabalhou nas séries dos Ultras originais. Ele aproveitou a ocasião para homenagear vários colegas de sua época, a maioria já falecida, pô, que pena, velho. E aqui no caso mostrando os 52 episódios antes de estrear a série, que era a sucessora Ultraman Dyna, que aí tem a Super Ghost e tudo mais. Mais 2 páginas do Correio, aí com o Els trazendo São Paulo, ó, Rio Grande do Sul, mais uma vez São Paulo, Belém do Pará. Pô, essa aqui veio de longe, viu, cara? E uns desenhos bem legais, que é do próprio Trunks, um desenho do Álvaro Ribeiro, um do Homem-Aranha aqui bem estilo McFarlane, parece, né? E essa aqui, bicho, que ficou parecendo muito com a Esmeralda. Ficou parecendo, não tô falando que ela não, tá? De Guerreiras Mágicas de Rei Hurt. E aqui que traz a Aline. A Aline, uma personagem do quadrinho criada por esse rapaz aqui, ó. Que tem um sobrenome bem danado. Ele é o Adão Iturrusgaray, 35 anos na época, né? E cartunista que deu vida a Aline. Aqui, uma menina, velho, que ela namorava 2 caras, entendeu? Era independente e aprontava todas. E aqui mostrando uma pequena entrevista sobre a personagem, né? Qual que é a origem de Aline. Então a Aline não é nenhuma mina com quem você já saiu. Isso falando assim. Essa aqui tem até que falar, gente. Olha. A Aline não é nenhuma mulher específica. Todo personagem tem muito a ver com o autor. Ela é muito de mim, mas veja bem, não estou dizendo que sou mulherzinha. Teve um cara que falou que o meu sorriso é igual da Aline. É sacanagem. Pô, velho. E aqui, ó, qual que é o tipo de público, né? Aí aqui, ó, além tem muitos fãs meninas. Na seção de autógrafos da Bienal do Livro apareceram umas 9, 10, 11 anos de idade. Eu acho bem legal, fico feliz para preencher a lacuna de personagens femininos. O mundo dos quadrinhos é muito masculino. E os homens também curtem, sentem uma atração, sei lá. E aí, falando o que as feministas achavam também, trazendo aqui fotos do estúdio, né? Ele em plena produção e mostrando realmente que a Aline era bem fora da curva. Eu só vi gente falando uma vez sobre a personagem. Eu mesmo nunca li o quadrinho da Aline, mas deve ser bacana. Ela fecha essa edição número 11 da Herói 2000, ok? Que realmente veio com muita novidade, principalmente ali a parte do cinema, mas ainda continuando a trazer sempre ali também o quanto que os grandes títulos, tanto nos quadrinhos, televisão e cinema, estavam sempre aí nas páginas e sempre mais alguma coisa para falar. Lembrando que aqui ainda está o Herói 2000, ok? Logo vocês vão ver que ela muda de nome, mas ainda faltam algumas edições. Até lá nós vamos falando, tá bom? Grande abraço aí para vocês, obrigado por terem me acompanhado aí até agora e até a próxima.